Olá, tudo bem? Estamos começando mais uma aula de geografia para a galera do oitavo ano, professor Rodrigo, semana 14. Estaremos falando sobre os movimentos sociais no Brasil e na América Latina. Então vamos lá. Com relação aos movimentos sociais, a gente precisa entender que existem movimentos sociais que são de cadeias locais e nacionais e aqueles que são de cadeias globais, ou seja, de estrutura global, ok? Então vamos lá. Vamos entender primeiro o que são movimentos sociais. Os movimentos sociais são formados por grupos de indivíduos que defendem ou demandam ou lutam por uma causa social e política. É uma forma da população se organizar, expressar os seus desejos e exigir os seus direitos. São fenômenos históricos que resultam de lutas sociais que vão transformando e introduzindo mudanças estruturais na sociedade. Então vamos lá, a gente precisa entender que movimento social é um grupo de indivíduos que defendem uma ideia ou que lutam por aquela ideia para fazer legitimar os seus direitos, ok? Tá. E como é feito isso? Tá. Os meios utilizados para que as pessoas façam seus manifestos, né, são ações coletivas, como manifestação como passeatas, greves, marchas, boicotes, entre outros, ok? Os movimentos sociais podem ser divididos em dois tipos. Os tipos, gente, são o seguinte: nós temos o conjuntural, que é aquele que tem como característica ser feito em curto prazo e não possui uma estrutura tão grande, ok? Porque elas precisam ser imediatistas, eles precisam ser para aquele momento. E tem o estrutural. Para que o estrutural ele já demanda mais tempo, porque ele luta por coisas, geralmente a gente entende que a coisa maior possui uma estrutura, né? Eles têm um longo prazo e para legitimar os seus direitos, eles levam mais tempo, possuem uma estrutura um pouco maior, ok? Vamos lá, olha lá, o conjuntural, movimento que surge devido a uma demanda específica e tem curto prazo. Por exemplo, as manifestações sobre o preço da passagem. Ligado a esse preço da passagem, nós temos aquele também do passe livre, que é quando as pessoas lutam para que não seja isento ter que pagar a passagem, ok? E temos o estrutural, é um movimento que quer conquistar coisas a longo prazo. Por exemplo, os movimentos que lutam pelo fim do racismo. Um outro que a gente pode colocar também aqui, o movimento feminista, né, que luta pelos direitos da mulher, seja ele qual for, ok? Tá. Dentre os movimentos que eu gostaria de falar para vocês, eu coloquei alguns aqui que eu considero muito importantes. Por exemplo, o movimento negro, que é aquele que luta, né, contra os direitos, que luta a favor das pessoas negras, né, como o fim do racismo, os direitos igualitários, sem discriminação, né, pela cor da pele. Temos o movimento dos trabalhadores sem terras, que são aqueles que são o MST. O que eles fazem? Eles lutam por uma reforma latifundiária, né? Reforma agrária. Ou seja, o que eles fazem? Eles vão lá, fazem um assentamento, eles vão lá, ocupam um certo território de algum grande fazendeiro que ele está sendo que aquela terra está sendo julgando por eles serem improdutivas. Então eles querem fazer ali a sua produtividade, plantar as suas coisas, cuidar dos seus gados, etc. Um outro movimento é o movimento de luta, né, das mulheres em luta, né? Ou seja, também os movimentos feministas que lutam pelos direitos das mulheres, sejam eles pro direitos, o mesmo direito que os homens, né, como salarial, presidencialista. Um outro tipo de movimento, por exemplo, super importante contra a opressão psicológica, e etc, né? O movimento do passe livre, que é aquele movimento onde as pessoas sejam isentas de poder pagar, né, a passagem, né? O movimento indígena, como o próprio nome está falando, né, que é para legitimar os direitos dos povos indígenas. O movimento contra a ditadura, que foi super importante, porque foi um movimento onde a gente sabe que a ditadura teve muitas pessoas que foram mortas, muitas pessoas foram torturadas, muitas pessoas foram exiladas, ok? Que foi um movimento de muita repressão do nosso país, ok? E temos também o movimento estudantil, que é aquele movimento que luta pelos direitos dos estudantes, né? Por uma melhoria na cadeia estrutural do estudante e dos professores também, ok? Galera, relacionado à atividade que foram propostas para vocês, nós estamos falando sobre os movimentos sociais, eu fiz um poema, né, que é relacionado a isso. Então eu gostaria de que vocês escutassem, depois vocês respondessem as questões, ok? Então vamos lá. Vida difícil, destino cruel, retrato inato do descaso social.
Brasil, de lindo céu azul anil. Devastadas pelos gringos, corrupção nos bingos. Rico em cultura, valorizando nossa formosura. Brasil, de lindas cores, histórias de dores. Fomos à rua contra a ditadura, mostramos a maldade nua e crua. Brasil, de lindas cores, história de dores. Ironia, acabou o regime escravocrata? Então por que me sinto escravo dos homens de gravata? Então me diz qual é a errata de não sermos da mesma raça? Brasil, de lindas cores, história de dores. No MST é difícil de ver, afinal, mesmo lutando, não vejo nada acontecer. Brasil, de lindas cores, histórias de dores. E ao movimento feminista, por favor, insista, persista, permaneçam ativistas, pois sejamos realistas. Vocês estudam muito mais que os homens durante a vida. Brasil, 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 de lindas cores, histórias de dores. E aí, depois do poema aí, tem as perguntas. Qual o tema abordado neste poema? Então vocês já sabem o tema que é, né, gente? Quais os movimentos sociais apresentados no poema você conseguiu identificar? Então, vocês vão identificar aí dos movimentos que eu falei, né? Qual que você consegue identificar no poema escrito aí? E em qual movimento social você gostaria de participar? Por quê? Ou seja, qual movimento você gostaria de participar quando você tiver oportunidade e por quê? Número 4. Escreva abaixo uma estrofe do poema que mais chamou sua atenção e logo após explique com suas palavras. Ou seja, vocês vão pegar uma parte do poema, né, uma estrofe do poema e vão explicar com suas palavras que você entendeu. E a outra questão é, procure no dicionário o significado das palavras desconhecidas para você apresentadas no poema. Então vocês vão pegar aquelas palavras desconhecidas e vão colocar o significado utilizando o dicionário, ok? No mais, eu gostaria de pedir para vocês, por favor, não esqueçam de entregar as atividades, seja pelo caderno de bordo, né, na escola, ou pelo e-mail do professor, ok? No mais, fique com Deus, Deus abençoe vocês.